Olá, cursistas! Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme, sou professor e chefe de cozinha, ou também gastrólogo, que é o nome dado à pessoa que estudou gastronomia. Irei ministrar a disciplina Planejamento e Preparo de Refeições Saudáveis na Alimentação Escolar. Uma disciplina muito gostosa, pois não há nada melhor que uma comidinha bem feita. E tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse nosso estudo. Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso, mas nunca é demais repetir. Para as nossas aulas é importante que vocês tenham em mãos caneta e papel, para quando houver alguma dúvida possam anotar para depois postarem nos nossos fóruns de estudos. No primeiro momento quero agradecer por estar aqui com vocês e me disponibilizar para ajudá-los no que for preciso. A nossa disciplina tem o objetivo geral de apresentar a vocês cursistas todo o processo, Nossa disciplina tem o objetivo geral de apresentar a vocês, cursistas, todos os processos que envolvem a alimentação escolar, da organização do cardápio até a preparação pronta. E eu espero que consiga colaborar com o seu desenvolvimento profissional e intelectual. Boa aula a todos vocês. A nossa disciplina é Princípios do Planejamento de Cardápios. Antes de falar de cardápio escolar, devemos entender o que é um cardápio e sua importância como estratégia dentro da alimentação saudável nas escolas. Cardápio é uma lista de preparações culinárias que compõe uma refeição ou uma lista de alimentos de todas as refeições de um dia ou período determinado. A importância do cardápio é grande, pois é a primeira coisa a ser feita numa unidade de produção de refeições, e a partir dele é possível definir não apenas a lista de alimentos, condimentos e bebidas a serem adquiridos, como também os equipamentos e os utensílios necessários para preparar e servir os alimentos listados. Um cardápio, para ser saudável, deve seguir os princípios de quantidade, variedade, moderação e harmonia. O primeiro princípio é o princípio da quantidade. Um cardápio deve fornecer a quantidade adequada de nutrientes necessários, nem mais nem menos, proporcionando ao organismo todos os nutrientes necessários. Assim, iremos manter o equilíbrio de nosso peso, pois devemos comer uns alimentos em maior quantidade que outros e sempre devemos estar atentos às características dos alimentos que iremos consumir. O segundo princípio é o princípio da qualidade. O alimento deve ter qualidade para estar saudável e adequado para o consumo, não podendo estar contaminado, não podendo também apresentar excesso de gordura, ou se estiver mal conservado, não trará benefícios à saúde dos alunos, pois pode ser prejudicial à saúde. O terceiro princípio é o princípio da variedade. E seja importante que o cardápio seja variado, para que ofereça todos os nutrientes de cada grupo alimentar. Os alimentos são divididos em 6 grandes grupos: pães e cereais, feijões, frutas e hortaliças, carnes, leites e derivados, doces e gorduras. O quarto princípio é o princípio da moderação. Esse princípio contempla a quantidade e nela aprendemos que não devemos comer nem mais e nem menos, apenas a quantidade que o nosso corpo precisa, mas sempre atento à quantidade de certos alimentos. No cardápio desenvolvido para alunos, não deve haver repetidamente alimentos com excesso de gordura, açúcar e sal, nem faltar verduras, legumes e fruta. O último princípio é o princípio da harmonia. É conseguido pela combinação de cores, texturas e sabor, pois precisamos enxergar a culinária como uma arte, sempre experimentando novas receitas, criando novas combinações e alimentos para incentivar a criança a conhecer e gostar de uma maior variedade dos alimentos. Pessoal, como vocês já devem ter observado, que não comemos apenas com a boca, mas com todos os sentidos. Em um alimento bem preparado, temos nossos sentidos estimulados e aguçados. Assim, provoca a salivação, dando origem ao termo água na boca. Quando elaboramos um cardápio para crianças, devemos seguir diretrizes sobre alimentação, e nem sempre o cardápio será aceito por todas as crianças. Mas não se pode desistir com facilidade, pois um novo alimento deve ser oferecido de 12 a 15 vezes, caso esse alimento seja recusado.
As crianças rejeitam o alimento por ele não fazer parte de seu consumo diário. E para adequar os alimentos oferecidos, o Programa Nacional de Alimentação busca fazer todas as adequações e até mesmo um teste para avaliar a aceitação da criança. O teste é simples, fiquem atentos. Para avaliar a aceitação pelas crianças é feito um cálculo, levando em conta quantas porções foram servidas, quantas sobraram e quantas foram rejeitadas. O índice de aceitabilidade deve ser de no mínimo 85%. Assim, cada escola define a metodologia para que o aluno aceite a alimentação oferecida. Um cardápio colorido e variado garante, além de um visual bonito, todos os nutrientes necessários à nossa saúde. Você, cursista, deve estimular os alunos de suas escolas a provar novos alimentos e assim você coloca em prática o nosso conteúdo aprendido no curso. E para que o trabalho da escola seja mais amplo, você precisa seguir algumas regrinhas super importantes. Vamos conhecer as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O alimento escolar é gratuito a todos os alunos da rede pública de ensino. O cardápio deve ser elaborado pelo nutricionista habilitado. O cardápio tem por objetivo promover hábitos alimentares saudáveis, respeitando os hábitos alimentares e os alimentos das localidades. O acesso aos alimentos deve ser igual, mas respeitando as diferenças biológicas entre as idades. Nas escolas, devem ser desenvolvidas ações educativas, buscando o aprendizado e a promoção de hábitos saudáveis. Para participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, as escolas devem ter um conselho de alimentação escolar, para resguardar os direitos das crianças. A alimentação escolar é o direito dos alunos enquanto estiverem na escola, e sua principal função é atender às necessidades nutricionais. Devemos enfatizar que a alimentação escolar é a base para a saúde, e uma alimentação adequada previne doenças, pois nosso organismo recebe nutrientes fundamentais para a boa nutrição. E você, cursista, deve estar pensando como devemos organizar essa boa nutrição. O importante é definir a quantidade de nutrientes para cada pessoa. Por isso foi construída a pirâmide dos alimentos, como veremos na imagem a seguir. Na base temos os pães, arroz e farinhas, pois esses alimentos nos fornecem energia. Acima estão as frutas e as hortaliças, pois são fontes de vitaminas e fibras e precisam estar presentes nas refeições. As carnes e alimentos proteicos, leite, feijões e derivados devem ser consumidos em pequenas porções. As gorduras e os açúcares devem ter um consumo restrito, mas não pense que existe um alimento bom ou ruim, mas adequado ou não. Tudo depende da situação de cada pessoa e quanto ela consumiu de determinado alimento naquele dia. Alimentar-se de forma saudável não precisa ter sacrifícios. O que é importante é manter uma alimentação saudável e equilibrada. E pare de pensar que uma alimentação saudável não pode ser gostosa. Devemos romper com esse mito. Um aspecto super importante, caro cursista, é a idade da criança, pois crianças pequenas não apresentam ainda a dentição completa e não podem receber alimentos duros. Outro caso são as crianças que estão na fase de troca dos dentes de leite pelos definitivos. Assim também devemos ter cuidado para que as crianças não engasguem com certos alimentos, como por exemplo amendoim, pipoca e uva. E como as crianças nem sempre comem muito, o desperdício deve ser evitado, não colocando muita comida em seu prato, assim como o uso de temperos fortes para que as crianças não rejeitem mais a comida. Na alimentação escolar, devemos valorizar os alimentos sazonais. Assim, aproveitamos o que temos de melhor em cada época do ano, pois algumas frutas são colhidas em maior quantidade e qualidade de acordo com a estação do ano. Um aspecto cursista que deve ser levado em consideração é o clima da região e a época do ano para planejar o cardápio. No calor, refeições mais leves, frias e mais frutas. Já no frio, as refeições quentes, como sopas e bebidas, devem ter um lugar especial. Cursista, assim como as tradições, a cultura alimentar é passada de geração para geração.
E assim os hábitos alimentares são construídos de acordo com a história de cada um. Por isso existe a clássica frase: nós somos o que comemos. E é importante que essa cultura seja respeitada. O aprendizado sobre uma alimentação correta é essencial, pois as crianças entram em contato com vários conceitos errados sobre alimentação saudável, como os apresentados na televisão, sendo a televisão um veículo que consegue influenciar o comportamento das crianças. E para que a criança aprenda a ter hábitos alimentares saudáveis, é importante que a escola desenvolva atividades atraentes. Cursistas, vocês podem criar oficinas dinâmicas, onde você mostrará para as crianças que a alimentação saudável é legal. Dando sequência ao nosso caderno didático, agora na unidade 2 abordaremos diversos assuntos, e um deles é a estrutura física da cozinha da escola. Vamos lá. A cozinha de uma escola precisa de uma estrutura física apropriada para estocagem e manipulação dos alimentos. As geladeiras, congeladores e fogões devem estar em condições adequadas. Então, pessoal, além de estrutura física adequada, é necessário também uma manipulação segura dos alimentos. Na unidade 2 do nosso caderno didático, vamos observar que para prepararmos uma refeição, geralmente modificamos alimentos de diversas formas. Eles podem ser divididos, cortados, dissolvidos, misturados ou unidos a outros, além de passar por processos de cozimento. Quando são manipulados os alimentos, precisam de uma higiene pessoal, ambiental, de equipamentos e de utensílios, pois existem os micro-organismos que são formas de vidas que não podem ser visualizados a olho nu e em contato com o homem podem beneficiar ou prejudicar. Sendo a higiene pessoal, ambiental de equipamentos e utensílios nas operações é uma estratégia eficaz contra a ação dos micro-organismos nocivos à saúde. Alimentos estragados, contaminados, vencidos ou armazenados de forma incorreta podem trazer problemas à saúde ou até a morte em crianças que são mais frágeis. Por isso devemos nos preocupar não somente com a sujeira aparente, mas também com a sujeira que não vemos a olho nu. Limpeza mais desinfecção é igual higienização. Os micro-organismos são eliminados depois da higienização e limpeza, onde os alimentos são lavados em água corrente, e a desinfecção com produtos próprios para essa limpeza. E os manipuladores também podem fazer a sua parte no cuidado com os alimentos, que é não deixar os alimentos por muito tempo em temperatura ambiente, pois é nessa temperatura que as bactérias se multiplicam. E nenhum alimento quente pode permanecer por mais de 30 minutos em temperatura ambiente. Nós devemos perceber as características dos alimentos antes de consumi-lo, pois os fungos causam grandes problemas em produtos de padaria, queijos, frutas e suco. Já as bactérias podem contaminar uma série de alimentos, principalmente ricos em proteínas, como carne, leites e ovos, estragando os alimentos. A contaminação dos alimentos causa a mudança no estado dos mesmos, seja na aparência, no sabor ou no cheiro. Sendo assim, podemos perceber claramente a contaminação do alimento. Nunca é tarde para recordar algumas regras básicas de higiene na cozinha. Vamos lá? Escolher os alimentos de origem confiável. Cozinhar bem os alimentos. Não demorar para consumir os alimentos. Armazenar os alimentos com cuidado. Sempre aquecer bem os alimentos que foram armazenados. Evitar contato de alimentos crus com alimentos cozidos. Lavar as mãos de maneira correta. Manter o ambiente de manipulação sempre limpo. Manter os alimentos fora de contato com insetos e qualquer outro transmissor de contaminação. Utilizar água potável sempre. Tomando esses cuidados, cursistas, teremos um alimento seguro e saudável para o consumo. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos aprender sobre as técnicas adequadas para o preparo desses alimentos. Os alimentos afetam nossos sentidos das mais variadas formas, pela cor, aroma, temperatura e consistência. Assim, ele estando bonito, ficamos com mais vontade de comê-lo. Quando os nossos sentidos se misturam, a refeição fica mais prazerosa. Se você come uma maçã cheirosa, bonita, crocante e gostosa, fica muito mais satisfeito.
ao contrário se ela estivesse murcha e sem aroma. Cada alimento apresenta características em sua forma e essas características que nos atraem para que possamos apreciar. Os alimentos podem ser doces, azedos, amargos, ácidos, picantes. E para manter as suas características, é preciso tomar uma série de cuidados, escolhendo bem a técnica que irá usar para prepará-lo e conservá-lo. Na alimentação, ficamos diante de dois termos muito usados, a culinária e a gastronomia. Qual a diferença? Você saberia me responder? Culinária é a arte de cozinhar, confeccionar os alimentos. Já a gastronomia é um ramo que abrange a culinária, as bebidas, a hospitalidade e a pessoa que trabalha com gastronomia é o cozinheiro, que prepara os alimentos de maneira refinada e não apenas visando a apresentação do prato. E para executar tanto a culinária quanto a gastronomia, existem um conjunto de estratégias denominada técnica dietética, que visa oferecer a cada indivíduo a manutenção de sua saúde. E os principais objetivos do domínio da preparação técnica de alimentos são aspectos nutricionais, higiênicos, digestivos, sensoriais e econômicos. Sendo que essa associação cursista permite alcançar o objetivo de produzir alimentos e refeições saudáveis e seguras. Portanto, técnica de preparo de alimentos é a maneira de processá-los e de produzir refeições nutritivas, saborosas, saudáveis e seguras. E com essa segurança, vem desde a compra e estocagem do alimento, seguindo as normas do Plano Nacional de Alimentação Escolar. O cardápio virou uma refeição quando elaboramos a lista de ingredientes que serão utilizados para a elaboração da refeição, que será servida às crianças. E se faz necessário o porcionamento dos alimentos, para que não tenhamos desperdício, pois na elaboração de cardápio, os pesos e medidas são importantes para tornar o processo mais eficiente. Para calcular o porcionamento, é necessário saber quem é essa pessoa ou quem são essas pessoas. A quantidade de alimentos a ser consumida varia entre homens e mulheres, crianças, idosos, gestantes, atletas e outros ciclos e estilos de vida. Assim, conhecendo cada grupo de pessoas, ficará mais fácil de se calcular a quantidade de cada alimento para cada refeição. Para a eficiência desse processo, é necessário conhecimento sobre ficha técnica de preparação, que é uma ficha de padronização das receitas ou das produções feitas na escola. Sem ela, todo o processo pode ficar mais complicado. A ficha técnica de preparação é um instrumento geracional de apoio operacional, onde temos todas as informações referentes às quantidades, fornecedores, modo de preparo do alimento, como sugiro no exemplo a seguir. O papel da ficha técnica é fundamental desde a recepção do alimento. Durante a recepção, a nutricionista ou a técnica responsável irá verificar todos os aspectos do alimento: embalagens, data de validade, condições do carro ou do caminhão que transportou e as condições de limpeza dos entregadores. Feito todo esse processo, que é documentado em uma ficha. No caderno didático, caro cursista, na página 50, temos diversas maneiras de pesos e medidas, mas em sua escola, se existe uma balança, o porcionamento torna-se mais fácil e rápido. Mas não devemos esquecer de um processo importante antes do porcionamento: é a estocagem e o armazenamento, assunto que iremos tratar agora. A escola recebeu os alimentos e agora é preciso estocar. A estocagem é feita em geladeiras ou freezer, pois as baixas temperaturas não permitem que os micro-organismos se multipliquem. E para evitar, devemos observar alguns fatores. Fiquem atentos a esses fatores, cursistas. Nos fóruns falaremos deles novamente. Manter a área de estocagem em condições ambientais e higiênico-sanitárias de acordo com as normas técnicas. Utilizar estravos vazados para sacarias e afastados da parede e elevados do piso para facilitar a ventilação. Manter as portas fechadas para evitar roedores e insetos em geral. Utilizar métodos apropriados de estocagem para cada grupo de alimentos.
Observar as formas de congelamento ou refrigeração, respeitando as temperaturas de cada alimento. Utilizar materiais específicos para cada tipo de alimento, como vasilhas, saco plástico, filme PVC. Controlar sempre a temperatura das geladeiras, congeladores, aquecedores, tubulações de água. Não misturar alimentos com produtos de limpeza. Eles devem estar guardados separadamente. Controlar diariamente a entrada e a saída do estoque. Devemos seguir esses fatores para evitar a contaminação, pois diferentes agentes podem tornar o alimento inapto para o consumo, tais como os agentes físicos, que são pelos, pedaços de vidro, pedra ou até mesmo plástico. Agentes químicos, resíduos de substâncias tóxicas e agentes biológicos, contaminação por vírus, bactérias, fungos e vermes. Assim, os manipuladores precisam de um cuidado especial na armazenagem e quando forem processar os alimentos. Os manipuladores devem estar limpos, de banho tomado, lavar bem as mãos, usar toucas para cobrir todo o cabelo e, se necessário, usar luvas e máscaras. E as mãos devem estar lavadas em água limpa, sempre que necessário, pois na cozinha o manipulador pode ter contato com outros alimentos crus. E assim, evitamos a contaminação cruzada entre alimentos cozidos e crus. A água limpa não se faz necessário apenas para lavar as mãos e os alimentos, mas também para o preparo de gelos e refresco. Para evitar a contaminação, a limpeza da superfície de trabalho, equipamentos e utensílios usados na produção de alimentos devem ter uma frequência, como vocês podem analisar no quadro da página 62 do nosso caderno didático. Sendo a limpeza diária, de acordo com o uso, semanal, quinzenal, mensal e semestral, de acordo com as necessidades de cada setor da cozinha. As fontes de contaminação são muitas, além das que falamos. As esponjas velhas e panos de pratos sujos podem ser vetores de contaminação constante. Tomando esses cuidados, partiremos para o pré-preparo da refeição, etapa onde os alimentos serão higienizados de maneira correta. E logo após, irão passar pelo modo ideal de cozimento, seguindo a necessidade de cada alimento. Por exemplo, se for carne, deverá ser cozida ou frita. Se alguma verdura será consumida crua ou também passará por algum método de cozimento. Se o feijão será servido em caldo ou farofa. São exemplos de cozimento e forma de apresentação dos alimentos. Lembrando que os alimentos devem ficar o menor tempo possível em temperatura ambiente, não passando de 30 minutos fora da geladeira. E se houver a necessidade de um pré-preparo de véspera, armazenar os alimentos em recipientes com tampa no refrigerador por curto espaço de tempo. Se você precisar descongelar uma carne, seja frango, peixe ou carne vermelha, caro cursista, essa proteína deve ser retirada do freezer e colocada em uma vasilha com tampa e deve ficar na parte de baixo da geladeira para o seu descongelamento. Dessa forma, o descongelamento acontece de forma segura e correta. Após o pré-preparo, passamos ao preparo, aonde essa etapa visa deixar o alimento em condições ótimas para o consumo. No preparo, existem várias técnicas de cozimento, mas em geral é aquecer os alimentos em fogo ou forno até que o ponto de cozimento seja correto para o consumo. Veremos agora alguns exemplos de preparo dos alimentos. Por exemplo, refogar ou fritar. A diferença está na quantidade de óleo utilizada, mas devemos nos preocupar em não utilizar óleo em excesso, para não ser prejudicial à saúde. Mas se for necessária a fritura, deve-se utilizar óleo suficiente e em temperatura certa, para que o alimento não absorva óleo em excesso. E após frito, esse alimento deve ser colocado em um papel absorvente. Veremos agora alguns exemplos de preparo dos alimentos. Por exemplo, refogar ou fritar. A diferença está na quantidade de óleo utilizada, mas devemos nos preocupar em não utilizar óleo em excesso para não ser prejudicial à saúde. Mas se for necessário a fritura, deve-se utilizar óleo suficiente e em temperatura certa, para que o alimento não absorva óleo em excesso.
E após frito, o alimento deve ser colocado em papel absorvente. E sempre muito cuidado ao manipular panelas com óleo quente para evitar acidentes. As frituras são um atrativo para as crianças, mas não devemos repetir comidas fritas em um mesmo cardápio ou no mesmo dia. Se for servido batata frita para as crianças, é necessário que a carne seja assada ou cozida, para não ter gordura em excesso nessa refeição. Ademais, o consumo excessivo de gordura colabora para a obesidade infantil. Alimentos fritos podem realçar o sabor, mas podemos sempre utilizar molhos ou temperos e uma variedade de ervas que irão deixar os alimentos mais saborosos e atrativos para a criança, como por exemplo o alho, a cebola, o louro, dentre outros temperos que podem ser utilizados os frescos ou os desidratados nas preparações do cardápio do dia. Cursistas, vamos imaginar o quanto um feijão feito com alho, cebola e folha de louro dará um toque especial à refeição. O cozimento irá modificar a textura do alimento, para que nosso organismo possa digerir e facilitar a digestão, pois o cozimento consegue matar micro-organismos presentes nos alimentos crus, e até mesmo destruir substâncias prejudiciais ao corpo, como algumas substâncias presentes no feijão. O feijão é um bom exemplo. É interessante deixar o feijão de molho em água por 8 horas, para inibir o ácido fítico, que inibe a absorção de nutrientes em nosso organismo e também pode causar gases e mal-estar. Lembrando, cursista, que depois de molho, esse feijão deve ser lavado e escorrido e utilizar uma água nova para o cozimento desse feijão. Assim teremos um feijão mais saudável e mais gostoso para a nossa refeição. Durante o cozimento dos alimentos, podemos perder vitaminas, mas podemos utilizar de alguns cuidados para evitar. Cozinhar as verduras em pouca água e fogo baixo, de preferência no vapor. Consumir o alimento logo após o cozimento, assim o alimento estará mais nutritivo. Evitar a claridade para certos alimentos, como por exemplo o suco de laranja. Escolha bem os alimentos para evitar o desperdício. As verduras folhosas são mais gostosas consumidas bem frescas. Evite que fiquem armazenadas por muito tempo na geladeira. E cuidado ao cortar ou descascar frutas, legumes e verduras, evitando retirar mais partes do que o necessário. Tendo todos esses cuidados, teremos alimentos mais saudáveis e não precisaremos recorrer aos alimentos industrializados, que perdem grande parte dos nutrientes no processo de produção. Os alimentos industrializados passam por processos químicos e suas vitaminas não são iguais de um alimento fresco e bem preparado diariamente. Os alimentos industrializados são fortificados com vitaminas e minerais, mas essas vitaminas e minerais são bem diferentes dos alimentos naturais. Nós precisamos mudar a consciência das crianças de que bolachas e biscoitos recheados são nutritivos, pois possuem grande quantidade de gorduras e açúcares. E como já falamos, esses elementos ficam no topo da pirâmide e devem ter um consumo restrito. Cursistas, em todo preparo são necessários utensílios, e estes são de suma importância. Os utensílios e equipamentos são de grande importância na cozinha, pois sem ele não podemos preparar as refeições saudáveis. Pois na cozinha podemos e devemos utilizar de diferentes tipos de cocção: assar, cozinhar, refogar, fritar. Quando falamos dos utensílios, devemos saber qual o material que eles são feitos e evitar alguns, como tábuas e colheres de madeira, pois a madeira é de difícil higienização. Devemos escolher utensílios que dificultem os acidentes, panela com cabos e tampas que sejam feitas de material que isolem o calor e assim diminuam o risco de queimaduras. Utensílios de plástico devem ficar longe do fogo e devem ser usados apenas para armazenar os alimentos nas geladeiras. O preparo dos alimentos é algo fundamental dentro de todo o processo, pois a maioria dos alimentos precisam de cozimento e devemos utilizar sempre o cozimento ideal para cada tipo de preparação. As carnes vermelhas incluem as carnes provenientes de bovinos, ovinos, caprinos e suínos. As carnes devem possuir condições de higiene que garantam um bom estado final, para que seu preparo esteja adequado tanto em nutrientes quanto em sabor.
Devemos ficar atento à sua coloração, que não deve apresentar anormalidade. A carne deve ser comprada fresca ou congelada. E quando for descongelar a carne para o preparo, utilize apenas a quantidade certa, pois a carne não deve ser congelada novamente. O descongelamento da carne deve ser feito dentro da geladeira no dia anterior ao seu preparo. Assim a carne não terá sua temperatura aumentada e os micro-organismos não irão se multiplicar. As carnes podem ser cozidas, assadas, grelhadas ou fritas. E devemos escolher a cocção certa para cada tipo de carne, assim como fazer o corte ideal em sua carne vermelha. Cursista, vocês devem ter em mente que não existe carne de primeira ou de segunda qualidade. Para cada tipo de carne irá existir o tipo correto de cocção. Por exemplo, o filé mignon, por ser uma carne mais macia, não pode ser cozida e sim grelhada para manter as suas características. Já o músculo deve ser cozido em panela de pressão, por se tratar de uma carne mais dura. Utilizando o cozimento correto, você terá uma carne saborosa e nutritiva. Já os peixes precisam de um cuidado especial, por ser uma carne mais sensível. Quando nos referimos aos peixes, podemos incluir os de água doce ou salgada, e devemos ressaltar que as carnes dos peixes é bem mais fácil de ser digerida, pois estamos estudando o planejamento de um cardápio para as crianças, e facilitar a digestão é super importante. Na escolha dos peixes para o cardápio da escola, certifique-se que as espinhas foram retiradas. O uso do peixe é muito interessante, mas implica em informação e supervisão dos alunos, pois as carnes dos peixes possuem uma gordura mais saudável do que as outras carnes, sendo mais interessante o seu consumo. E os peixes também são fonte de iodo, que ajudam no funcionamento do corpo para o crescimento físico e desenvolvimento mental. A carne do peixe pode ser cozida, assada, grelhada ou frita, mas por se tratar de uma carne mais sensível, o seu cozimento em qualquer método acontecerá de forma mais rápida. Assim, um peixe é uma carne que possui um preparo mais rápido. E quando falamos em aves e o seu preparo, iremos considerar o frango sendo uma carne mais frequente no consumo e com melhor preço de mercado. A carne das aves tem uma quantidade de proteína parecida com a das outras carnes. E quando as aves são mais jovens, possuem menos gordura e sua digestão é mais fácil. Para o preparo, assim como das carnes vermelhas, as aves podem ser colocadas em molhos ou em outros temperos para que fiquem mais macias e saborosas. E assim como as outras proteínas, podem ser cozidas, grelhadas, assadas ou fritas. Cursistas, usar o suco de laranja para temperar a sua ave é uma alternativa super saborosa. Experimente, você vai gostar. Assim como o preparo das carnes, é necessária uma atenção em relação ao cozimento dos cereais e a quantidade de água utilizada para o seu cozimento. Alguns vegetais possuem maior quantidade de carboidrato e precisam de mais tempo de cozimento para serem consumidos. E para diminuir o tempo de cocção, pode utilizar a panela de pressão, mas deve-se prestar atenção com o tempo de cozimento, para que o seu alimento não passe do ponto, e muito cuidado ao manipular a panela de pressão, para evitar acidentes. Seguindo os devidos cuidados, seu alimento ficará no ponto ideal para o seu preparo. Caros cursistas, aqui finalizamos a nossa primeira videoaula. Daqui a pouco estou de volta e estudaremos as unidades 3 e 4 do caderno didático. Até mais!